Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu vlog. Esse é um vlog do meu final de semana, então eu comecei aqui no sábado. Tava na casa da minha avó e a gente pediu lanche. Depois eu entrei pra dentro pra eu terminar de assistir um dorama que eu tava assistindo com a minha irmã. E um tempo depois a gente voltou pra casa. Em casa tava meia-noite assim, mas eu entrei tomar banho, tipo, mais ou menos nesse horário. E depois penteei meu cabelo e eu acabei não gravando mais o restante desse dia. Mas, continuando no domingo, então, no domingo eu tinha que acordar cedo, porque eu ia à missa logo de manhã. Então, eu acordei ainda processando quem eu era. Então, já fui, lavei o rosto, escovei o dente. Então, fui passar minha camiseta que eu ia usar. Então, passei a minha camiseta ali. E depois já comecei a me arrumar. Era uma coisa bem tranquila, porque eu ia só na missa, então foi até bem rapidinho. Minha mãe apareceu ali num pedacinho do vídeo, mas então me arrumei ali rapidinho. Tava bem cedo também, então nesse dia tava tranquila essa questão de horário. Então depois já fui ali penteando meu cabelo, coloquei ali meus anéis, já passei o meu perfume. E aí já fui dar uma arrumada na cama também, né? Só pra deixar as coisas meio certas depois que eu voltasse da missa. Então arrumei a cama, dobrei a coberta que tava ali por cima. E bom, só queria mostrar pra vocês como que tava de manhã. Eu não sou uma pessoa muito fã de acordar cedo, mas o ambiente de manhã é super legal. Então aí eu tava ali sofrendo pra colocar meu colar. Fui logo escovar dente também, tava quase na hora da gente sair de casa. Coloquei ali um tênis que eu peguei emprestado da minha mãe e 10 para as 8 nós saímos pra ir na missa. Eu não gravei a missa, mas logo depois a gente foi na casa da minha avó tomar café. Aqui, tô mostrando os filhos dela, ela tem mais de 15 calopsitas. E um pouco depois que a gente tomou café, eu voltei pra casa, porque eu tinha que adiantar umas coisas. E como era um dia que eu não ia fazer faxina, mas ainda assim eu queria deixar as coisas meio arrumadas, então comecei ali na cozinha já, lavando a louça do dia anterior e já limpando o fogão também, já que a gente ia almoçar na casa da minha avó, então pra deixar tudo meio certo. Então limpei ali o fogão rapidinho. E logo depois também já fui limpar o balcão, porque acaba pegando gordura ali do dia a dia, sabe? Então já limpei e fui dar uma geral nos quartos. Meu já tinha arrumado, fui ali, arrumei o quarto da minha mãe. E logo depois já entrei num bloco de estudos ali pra eu fazer minhas tarefas. Como era uma semana que eu ia ter prova, eu quis adiantar um pouco as tarefas de toda a semana. Então acho que eu fiz geografia, depois fiz tarefas de inglês. Então eu consegui adiantar isso no período da manhã. E nesse meio aí, minha mãe acabou me ligando, que tava só eu em casa, que eles tinham descido na minha avó um pouco antes. E ela me ligou, pediu pra eu descer então. E então, peguei, desci. E como é bem perto, eu desci de a pé mesmo. E cheguei exatamente meio-dia. É incrível que eu demoro exatos 5 minutos pra chegar lá. E aí aqui o almoço já tava todo pronto. Nesse final de semana eu não fui a garçonete arrumando as coisas. Então a gente pegou, tava ali almoçando. E eu, como uma neta querida, já fui ali guardar a louça que tava lavada antes e já aproveitei pra lavar a louça do almoço já. Então lavei a louça ali rapidinho, foi bem tranquilo, que tinha pouquinha coisa. Ó, aproveitei e já tirei até o lixo pra deixar certo pro outro dia. Depois que eu lavei a louça, entrei dentro de casa. E aí, claramente, dá pra perceber que é casa de vó só pela coberta aí. Então, a minha irmã e a minha mãe estavam assistindo um filme. Comecei a assistir ali junto com elas. E depois que o filme acabou, a gente resolveu subir pra casa. Só que meu pai acabou ficando por lá, que ele tinha chegado depois. Então, a gente foi pra casa. Chegamos em casa. A gente foi chupar sorvete que tinha. E aí, eu decidi fazer um outro trabalho que eu tinha pra fazer, que era um trabalho de química. Então eu quis já adiantar isso também. Passei um leve tempinho fazendo isso, mas fiz, deu tudo certo. E fiquei com a sensação, uma coisa a menos também. E aí era mais ou menos esse horário, eu tinha acabado toda a minha parte.
ideia era justamente fazer todas essas coisas pra que daí eu entrasse, tomasse um banho e depois ficasse tranquila pra fazer minha unha. Então aí eu já tinha tomado banho, fui ali separar minhas coisas. Sempre que eu apareço com essa toalhinha dentro de casa, eu vou fazer unha. E aí já comecei a abrir a Netflix pra ficar mais fácil. Já comecei a organizar todas as minhas coisas, já coloquei essa água pra esquentar pra eu tirar minha cutícula. E comecei ali passando amolecedor de cutícula, então é um processo que é bem rapidinho também. Passei ali o amolecedor de cutícula, deixei a mão dentro da água quente um pouquinho. E aí ali já fui empurrando minha cutícula pra depois eu tirar. Então ali fui tirar minha cutícula, também é uma coisa que é muito tranquila, muito rapidinha de eu fazer. A mão esquerda eu confesso que eu sofro um pouquinho mais, mas no geral vai bem rapidinho. Então ali, depois de fazer minha cutícula, comecei a lixar minha unha. Isso enquanto lixava a unha e assistia, né? Logo depois que eu terminei, já fui arrumar um pacote de bolacha pra eu comer. E ali fiquei uns 10 minutos indecisa, pensando em que cor de esmalte eu ia fazer. Escolhi essas 3. E aí fiquei pensando o que eu ia fazer. E aí por fim quis nesse vinho, que parece mais um preto assim, e resolvi misturar com o nude. Então eu passei em todos os dedos esse vinho, exceto o anelar, que eu passei o nude, que eu queria passar um brilho depois. E então ele fazia a unha, assistia e comia uma bolacha. Então foi uma coisa bem tranquila, só que nesse dia eu demorei um pouco mais pra fazer a unha, porque justamente estava indecisa por conta do esmalte. Então eu fui atrás de outros brilhos ali que eu queria e acabei escolhendo esse pra eu passar. Então passo sempre 2 camadas de esmalte e depois que eu terminei, minha unha ficou assim. E ai, minha unha ficou muito linda. E aí logo depois, com todo cuidado, eu já vim aqui limpando os cantinhos. Também é uma coisa que é super rapidinha de fazer. E assim que ficou minha unha. Ficou muito linda. O lado ali tá meio estranho, mas é porque eu levemente picotei meu dedo há um tempinho atrás. E aí eu tava assistindo O Maluco no Golf 2, que é o filme que a sequência do filme que a minha irmã e a minha mãe estão assistindo, que é muito bom. Fiquem com essa cena aí do Bad Bunny. Bom, e aí, como meu avô e minha avó não gostam de jantar muito tarde, e a gente ia jantar por lá também, a gente já foi mais ou menos nesse horário pra casa deles. Chegamos lá então, fui esquentar comida junto com a minha mãe pra gente jantar. Então acabamos jantando basicamente eu, minha mãe e meu pai depois. E aí ficamos enrolando um pouquinho por lá. E aí a gente queria chupar sorvete. Então fomos nós 3 de casa e minha avó. Eu tava morrendo de vergonha de gravar lá dentro da sorveteria. Mas enfim, pegamos sorvete pra todo mundo. E pegamos pra Maria e pro meu avô também, que não tinham descido na cidade. Então passei, deixei minha avó, depois cheguei em casa mais ou menos nesse horário. Como era um domingo, foi uma hora boa pra chegar em casa. Então cheguei mais ou menos nesse horário. Minha mãe tava ali ajudando a Maria com algumas tarefas da escola. E eu ainda tava obcecada com a minha unha, que tinha ficado muito bonita. E aí dei uma leve enroladinha. Mas como eu falei que eu tinha prova nessa semana, eu não comecei a estudar, mas eu comecei a me organizar, separando alguns vídeos que eu poderia usar pra estudo também. Então quis adiantar todas as tarefas, fiz ali meu leve planejamento da semana, as coisas que eu ia fazer. E fui separando tudo então, organizando. E aí eu tava arrumando o post da Visita Unisagrado, arrumei ele certinho pra que ficasse certo pra gente postar no outro dia. E aí imprimi o negócio dos trotes do terceirão. E mais ou menos nesse horário eu já desliguei o notebook, que eu já tava tudo certo pra ir dormir. Como era domingo, então, fui arrumar minha mochila pro dia seguinte. Como era, mesmo que fosse Senai, eu tava levando alguns materiais pra já deixar na escola. E a Maria tava ali na cama atrás de mim dormindo. E depois, enfim, fui lavar o rosto. Coloquei pijama, né? Fui lavar o rosto, escovei os dentes. Aí depois disso eu tava basicamente pronta pra dormir. Mas antes de dormir,
eu fui rezar um terço. Meu terço tá quebrado, coitado. Fui ali, rezei um terço. Logo depois já fechei a porta, fui me preparar pra dormir. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada por assistir.